Primeiro, nós precisamos voltar a Jesus Cristo, tá? Aqui está a cruz, você acompanha essa imagem. Não está tão bonita, não sou tão bom no desenho, não, mas eu fiz um desenho aqui para poder representar todas as fases do período da Grande Tribulação. Ou todas as fases não, né? Senão não conseguiria representar. Mas algumas fases importantes do período da Grande Tribulação, dentro da cronologia da Grande Tribulação. Tá? O primeiro que eu quero narrar, quero falar contigo, é que existem no livro de Daniel 9:24, eu até separei aqui, Daniel 9:24, vai falar sobre as 70 semanas de Daniel, ou as 70 semanas proféticas, também conhecido como as 70 semanas proféticas, ou também 70 semanas de ano. Por quê? Há um consenso, isso aí eu não vou nem tomar muito tempo desse estudo, não é esse o objetivo, mas há um consenso em todas as linhas teológicas, ou pelo menos as que eu conheço, de que são 70 semanas proféticas de Daniel. O que são essas 70 semanas? Na verdade, essas semanas são semanas de ano, são semanas proféticas. Tá? Uma semana ela tem 7 anos. Então, essa semana de ano ela é representada não por 7 dias, corrigindo, né? Uma semana tem 7 dias. Mas a semana de anos, ou semana profética, ela tem 7 anos, são semanas de anos. Tá? E há um consenso já que 69 semanas já se passaram, elas já foram cumpridas em Israel, tá? No povo escolhido Israel do Senhor. Elas foram cumpridas 69 semanas, que dá 490 dias. Esses 490 dias iniciais, ele já aconteceu, ele já foi cumprido em Israel. Só que por algum motivo, essa contagem de 70 semanas, se já se cumpriu 69, resta uma semana para ser realizada, para se cumprir. Essa uma semana ela foi paralisada. A contagem de Deus dos anos proféticos eles foi parada. E por que foi parado? Essa semana profética ela foi parada por causa da morte e ressurreição de Cristo. Foi a morte e ressurreição de Cristo que fez com que Deus parasse a contagem. Olha aqui, eu escrevi aqui stop nas semanas, tá? Então, eu quero que você compreenda e entenda muito bem que o que parou na vontade de Deus, na sua vontade permissiva, o que parou, o que fez com que parasse essas 69 semanas, a contagem parou, foi de fato a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tá? Então, olhemos para Cristo. Ele é a chave para a interpretação de todo essa cronologia da grande tribulação. Tá? E por que parou? Parou exatamente por causa está escrito em Mateus 24:14. Se você está com a sua Bíblia, pode abrir. Eu passei aqui para o slide para ficar melhor a interpretação. Mateus 24:14, mas de repente sua Bíblia tem a versão diferente, você queira ver nela, não tem problema nenhum. Acompanhe comigo. Mateus 24:14 vai dizer: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus está falando que o evangelho vai ser pregado a todo mundo. Se não tivesse uma pausa, se não parasse a contagem, não haveria tempo para se pregar esse evangelho para todo mundo, para que todo mundo pudesse ouvir. A Bíblia é muito clara que esse evangelho, que evangelho? O evangelho de Cristo, o cristianismo, iria ser pregado em todo mundo vai ouvir. Ninguém vai poder dizer que, não, porque eu não soube sim. Deus está dando tempo, ele parou a contagem para dar um tempo para que todos pudessem entender e ouvir a mensagem da cruz, ouvir a mensagem de Jesus Cristo. E depois disso virá o fim. Está aqui muito claro, irmãos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Tá? O que é o fim? É a última semana, que no momento está parado. Para quê? Para se cumprir o ide do Senhor, porque o evangelho tem que ser pregado. Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, esse tempo, essa pausa que Deus deu na sua soberania, ele deu para quê? Para que o evangelho de Cristo fosse pregado. Aí, aos 7 anos, aquela última semana de Daniel, 69, já se cumpriu. Deixa eu dar uma limpada aqui na tela. 69 semanas já se cumpriu. Falta uma semana. Uma semana de anos, nós já entendemos que são 7 anos e não 7 dias. Tá? Perfeito. Se essa semana, essa contagem parou, ela está parada nesse momento ela está parada. Se ela parou, o que está faltando para ela voltar? Pum!
quando ela começar, nós entraremos no cenário do período da grande tribulação, que são os 7 anos finais da grande tribulação, a semana que está faltando. O que vai fazer essas semanas, essa contagem voltar? Lembra que eu falei, e eu enfatizei bastante, que temos que olhar para Cristo? Foi a sua morte e ressurreição que fez com que parasse? Se foi Cristo que fez, a sua morte e ressurreição que fez, está em Cristo, olhemos para Cristo. Se foi Ele que fez parar, quem é que pode fazer voltar a contagem? Só o próprio Cristo. Não tem outro feito, não tem como nós encaixarmos o feito do retorno da contagem da última semana de Daniel, se não olharmos para Cristo. Está em Cristo, o segredo está em Cristo. E qual vai ser o grande feito? Se foi a sua morte e a sua ressurreição que fez parar, vai ser o seu retorno para buscar a igreja que vai fazer com que essa contagem volte inicial. Então aí, esse é o maior aspecto na minha concepção, na minha visão, na minha compreensão, quero deixar muito claro isso. Não existe possibilidade de se contar de novo a última semana de Daniel sem que entre Jesus Cristo nesse cenário. Entendeu? Então ele precisa voltar para que se comece a se contar novamente a última semana de Daniel, que é o período da grande tribulação. Então Jesus tem que voltar. Jesus não pode voltar, na minha visão, no final da grande tribulação, porque tem que ter um início. E o início aponta para Jesus Cristo. Então, qual o cenário? Só a volta de Jesus Cristo pode marcar o início da grande tribulação. Essa é o maior, para mim, foi o maior fortalecimento da minha visão pré-tribulacionista. Jesus Cristo ele vai voltar e vai começar o período da grande tribulação. Essa foi a melhor interpretação que eu achei para isso. Mas existem umas outras. Vamos lá. Então, iniciando o período da grande tribulação. Jesus voltou, tá? Inicia-se o grande período da tribulação. Olha o que a Bíblia vai nos falar sobre isso. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Temos que olhar para a Bíblia, amados. Sem referência bíblica é achismo. Não pode ser achismo. Isso aqui é interpretação bíblica, tá? É teologia mesmo baseado na Bíblia, tá? Vai ver aí, pensamentos, são importantes sim. Mas se estiver fora da Bíblia, não tem validade nenhuma para mim. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Olha o que diz a Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, tá? E o Senhor vai descer do céu com alarido. O que é alarido? É gritos, sons e ruídos, digamos assim. E com voz de arcanjo. Olha o que Paulo vai dizer. Tem som e tem a voz de um arcanjo. E com a trombeta de Deus. Eu quero enfatizar, porque agora eu vou entrar nós estamos na segunda fase no segundo bloco do estudo. A trombeta de Deus aqui, observe bem, Paulo está falando a trombeta de Deus. Em nenhum momento Paulo falou que é a primeira trombeta do Apocalipse, a segunda trombeta do Apocalipse, a terceira, a quarta, a quinta ou a sétima trombeta do Apocalipse. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a visão pós-tribulacionista, eu nem no primeiro bloco eu nem mencionei esse versículo, tá? Mas os irmãos da pós-tribulacionista, da visão pós-tribulacionista, eles defendem que não pode existir duas trombetas. Ou seja, a trombeta vai ser tocada, então é a sétima trombeta. E eu não encontro visão base bíblica para isso. Porque aqui Paulo ele não fala que é a sétima trombeta. Aqui ele vai falar que é a trombeta de Deus, tá? Vou prosseguir o versículo, depois eu volto na questão da trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, voltando aqui para a imagem, tá? Os que morreram, tá aqui, ó, o caixãozinho desenhado. Eles vão subir, vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar. Vamos lá. Ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos. Então, nós que estamos vivos, vamos encontrar com o Senhor aonde? Olha o que o versículo diz. Seremos arrebatados, juntamente com eles, desculpe, irmãos, com eles nas nuvens. Então, nós vamos encontrar com Cristo nas nuvens. Nesse primeiro arrebatamento, Jesus não vai pisar na terra, a encontrar nos ares. Assim estaremos com ele, estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Então, vamos voltando aqui à questão da trombeta. Essa trombeta que Paulo está mencionando aqui, ela não é as trombetas do Apocalipse, tá? Vou te explicar por que eu posso te afirmar com muita certeza que Paulo ele não está mencionando as trombetas do Apocalipse. Primeiro, a trombeta do Apocalipse ela foi revelada por João, não existe outra menção
de trombeta do Apocalipse, ela vai ser mencionada pela primeira vez nas Escrituras, em Apocalipse 11:15. Está lá, você pode conferir, nós vamos conferir daqui a pouco. Tá? Apocalipse 11:15. Pode ser daqui a pouco, não, pode ser agora. Está aqui, 11:15. E o sétimo anjo tocou a sétima trombeta. Então, em Apocalipse 7:15, está afirmando que foi tocada a sétima trombeta. Ele fala sétimo anjo, automaticamente a sétima trombeta. Tá? E aqui, mas isso foi revelado a João em Apocalipse 11:15. Isso foi 50 anos depois que Paulo vai falar e vai falar com a igreja de Tessalônica, em Tessalonicenses 4:16 e 17, sobre a trombeta. Ele não está falando dessa trombeta do Apocalipse, é impossível. Não existia nenhuma menção bíblica, nada referente às trombetas do Apocalipse, então Paulo é impossível. Paulo não tinha como estar falando de uma coisa que ainda não existia. Paulo não poderia estar falando de uma revelação que ainda iria acontecer. Aí você vira para mim e fala assim, pastor, mas Paulo ele sabia, porque Paulo foi levado aos céus, ao terceiro céu, Paulo viu lá nos céus coisas inefáveis que ele não conseguia. Né? Eu até concordo contigo que Paulo poderia ter até recebido essa revelação anterior. Mas, se ele sabia, Deus em nenhum momento mandou ele revelar, porque ele não explicou. E Paulo ele é muito detalhista nos seus escritos, tá? Todas as suas cartas, ele é muito criterioso, e ele não ia deixar de falar isso se Deus tivesse mandado ele ser revelado, ele revelar, tá? Ele teria explicado isso às igrejas. Então Deus, ele em nenhum momento, se Paulo sabia, era coisas inefáveis que ele não poderia explicar naquele momento. Porque Deus ele vai se revelando ao longo dos séculos, amados, de acordo com a sua vontade. Imagine se todas essas revelações Deus desse a Adão lá no início do princípio do mundo. Seria uma coisa inadmissível para o pensamento humano. Então Deus ele vai se revelando ao longo dos séculos à humanidade. Então ainda não era o momento, quando Paulo ele fala 50 anos antes sobre a trombeta, ele não está falando da trombeta do Apocalipse. Aí você vira para mim e fala assim, poxa, pastor, então o que é? O que Paulo estava falando? Paulo estava falando de uma trombeta que é chamado, seu som, né? É chamado de Tequiá Gedolá. O que é isso? Existe na Bíblia, existem, na Bíblia, não, na verdade, não era isso que eu ia falar. Existem, na cultura judaica, essa é a melhor expressão, na cultura judaica, uma festa que se chama Festa dos Tabernáculos. Tá? Festa dos Tabernáculos, Festa das Trombetas, já viajei agora aqui. Festa das Trombetas. Observe bem, como o próprio nome já diz, é uma festa onde se toca trombetas. É uma festa onde as trombetas é o auge, digamos assim. O cenário é para as trombetas. E nessa, alguns historiadores, estudiosos, arqueólogos, eles vão dizer que essas trombetas, nessas festas, eram tocados mais de 100 toques de trombetas. Eles tinham o nome desses toques, cada toque. Eu tenho uma relação aqui, mas não vou passar isso, porque vai tomar muito tempo. Eu tenho um gráfico com alguns toques, o que seria, né? Cada toque, o que ele representava e como ele era tocado. Aí vai falar sobre um som breve, um som longo, um som mais forte, um som mais fraco. E isso daí me faz recordar bastante, amados, nos dias de hoje, quando tu vai naqueles eventos militares, né, de formatura militar, existe aqueles sons que os militares tocam, que para nós, por exemplo, eu não sou militar, não tem significado nenhum, mas ele toca. Pam, 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 pam. Cada toque que ele faz tem um significado. E aqueles que são militares, eles compreendem facilmente. Ao toque da trombeta, eles vão fazendo passos, gestos, conduzem sua arma de maneira toda organizada, porque de acordo com a ordem, com o toque. Então, eles conhecem o toque e, de acordo com cada toque, eles fazem determinada ação. Tá? E essa semelhança ela é muito importante, essa analogia ela é muito importante, porque era muito parecido com o que acontecia com os judeus nesse período da festa das trombetas. Tá? Existiam toques diversos de trombetas, e cada toque ele tinha um simbolismo, tinha um significado, e para cada toque havia uma ação dos judeus, tá? Do Israel, do Senhor, para cada toque. E pesquisando esse toque que Paulo está falando aqui, quando Paulo ele menciona, vamos voltar para o versículo, ele fala assim, o mesmo Senhor descerá do céu, e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Para os judeus, assim como para os militares, o toque é muito evidente, e eles já sabem o que representa cada toque. Para os judeus, esse toque aqui, o Keriá Gedolá, ele já está evidente
que é o toque da vinda do Senhor. Eles estão associando esse toque ao retorno de Cristo, tá? Não tem nada a ver com os toques das trombetas do Apocalipse. Há uma confusão que esse seria o toque da sétima trombeta. Amados, olha o que Paulo está falando aqui antes. E com voz de arcanjo. Paulo ele é tão criterioso para dizer que a voz que vai ser pronunciada, a voz que é audível aos seus ouvidos, é uma voz de um arcanjo. Paulo não chega assim e fala assim, não, foi a voz de um anjo aí. Não, ele é muito criterioso para falar que era a voz de um arcanjo. Se Paulo ele vai ser tão criterioso para falar que é a voz de um arcanjo, por que ele vai ser tão. Me fugiu até a mente agora a palavra, né? Ele vai ignorar o fato de ser a sétima, a primeira, a trombeta, tão leviano, seria a palavra mais correta, que eu estava fugiu aqui. Paulo seria tão leviano em falar assim, uma trombeta aí. Uma trombeta. Não, Paulo não falou uma trombeta aí. Paulo ele falou a trombeta de Deus. E aqueles que estavam ouvindo ali interpretaram isso e aceitaram isso de uma forma muito coerente, porque eles entenderam o que Paulo estava querendo falar. Prova disso? Sim, prova disso eu tenho, evidente. Os irmãos que gostam, amam estudar a Bíblia, eles sabem que as cartas, as epístolas, né, de Paulo, normalmente Paulo enviava uma carta para a igreja remetia novamente uma outra carta para Paulo, perguntando o que eles não haviam entendido, alguns questionamentos a respeito da primeira carta. Então, Paulo envia uma carta, os irmãos escrevem uma outra carta, perguntando alguma coisa a Paulo. Observe, irmãos, que Paulo escreve uma segunda carta à igreja de Tessalônica, e em nenhum momento Paulo está tentando responder isso, ou seja, Paulo não foi questionado contra isso, a trombeta de Deus. Porque os irmãos já haviam entendido, não tinham nada a esclarecer. Não tinha nada a ser esclarecido. Paulo falou a trombeta de Deus e os irmãos compreenderam, tá? Perfeitamente o que Paulo estava querendo falar. Com tudo isso, amado, eu quero te afirmar que essa trombeta aqui, Tequiagedolá, não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com as trombetas do Apocalipse, tá? Com essa sétima trombeta do Apocalipse que vai tocar depois. Agora nós vamos passar para ela, tá? Na verdade, nós vamos passar aqui no meio dos 3 anos e meio, porque a Bíblia ela diz que vai haver um acordo. Segunda Tessalonicenses, segunda carta de Tessalônicos, capítulo 2, versículo 3 e 4.